Saúdo todos os catequistas, de modo muito afetuoso, e em primeiro lugar o quero fazer a cada um de vós. Saúdo também os meus irmãos bispos aqui do SNEC, o seu diretor do secretariado, todo o staff do secretariado que já fui conhecendo, a Isabel, que aqui me acompanha na mesa, e que eu pedi-lhe que ela me cortasse a palavra quando chegasse a hora. Com este atraso dos catequistas, não sei muito bem já qual é essa hora. E saúdo o meu querido amigo e colega também da faculdade, o professor Luís Miguel Figueiredo Rodrigues, diretor da Faculdade de Teologia, que é também a minha equipa, se posso dizer assim, o meu clube. Bom, pediram-me para... deram-me este título, que é um título bastante aberto, o Credo, a fé professada e vivida. Como compreenderão facilmente, isto... e agradeço, é um título que me permite levar a conversa para onde mais ou menos eu quisesse. E, honestamente, é um pouco isso que vou fazer. Mas sei que falo como dizia, ao coração do que é a atividade catequética da Igreja em Portugal. E que falo a catequistas que, se aqui estão hoje e que se servem a Igreja e a cada uma das comunidades desta forma, é porque são gente apaixonada por esta missão tão importante na Igreja. E por isso eu procurei, e foi isso que vou procurar fazer, falar da história do credo, fé vivida e professada, como uma história catequética. A primeira ideia que me ocorreu era pensar numa espécie de biografia da fé cristã, bem entendida. Isto é, se a fé cristã fosse um personagem, como é que haveríamos de contar a sua biografia? Como é que ela tinha nascido, como é que ela tinha vivido a infância, como é que ela tinha vivido a sua adolescência, tinha crescido e tinha chegado à maturidade, esperando nós que a fé cristã, a vivida a Igreja, tenha chegado à sua maturidade. Portanto, uma certa biografia da fé cristã, ou se quisermos, um certo itinerário, como é que a história da fé cristã, que vai encontrar na expressão do credo, e depois já lá a dada altura chegarei, obviamente um instrumento, em certo sentido um ponto de chegada e um ponto de partida muito importante, mas a história de como a fé se vai codificar, se vai verter em palavra, em texto, e como esse texto vai querer continuar a falar a outros ouvintes, a outros amigos para a conversa sobre a fé. De alguma maneira, esta história, esta biografia da fé, também é um certo itinerário sem pretensão, porque não é provavelmente a minha área, mas um itinerário catequético, catecumenal, e esta palavra aqui, a dada altura, provavelmente vai ser mais claro porque é que eu coloco aqui a questão do catecumenado, ou se quiserem até mistagógico, no sentido da tradição antiga, da iniciação à fé cristã, desde os padres da Igreja, com o sentido de conduzir aos mistérios da fé. A mistagogia, isso quer dizer, a condução ao mistério da fé. À vivência, à celebração, ao testemunho do mistério da fé. Bom, e a dada altura, o Pedro pediu-me até para gravar um pequeno vídeo para as redes sociais, que eu faço questão de não ver. E não, portanto, não me mostrem. E eu, a dada altura, eu digo lá que venho falar sobre Niceia. Eu vou ter que meter Niceia aqui algures a meio, mas não sei exatamente de que forma. Bem, peço que não me levem a mal. Se procuro falar de uma maneira mais leve, é só para estarmos à vontade e podermos... Mas acho que podemos falar de assuntos muito sérios de maneira não pesada. E é isso que procuro fazer. Então vamos começar o mapa, vamos começar a viagem. Bem-vindos. Eu visto agora aqui a veste de guia turístico, fazendo uma pequena viagem sobre a história da fé, contada de uma determinada maneira, bem entendido, sempre redutora. Primeira estação, dito assim, não é a Via Sacra, mas partimos de onde? De onde é que parte
Qual é o cromossoma inicial do que é a fé e a fé cristã? Eu vou dizer vários itinerários, portanto, se ajudar. O primeiro é, eu chamei-lhe a experiência. Primeiro ponto. A fé nasce de uma experiência. A fé cristã. Antes de haver texto, antes de haver teologia, no sentido que provavelmente estamos mais habituados a pensar, antes até de haver catecismos, antes de haver... A experiência que nós hoje somos herdeiros deste longo rio que começa lá atrás, há 2000 anos, alguns pela Terra Santa, em certo sentido até antes, nasce, em primeiro lugar, de um convívio, de um encontro, é isto que eu chamo de uma experiência, de uma conversa, de uma amizade. Com quê? Com quem? Com Jesus. Os primeiros crentes cristãos, agora, são os amigos de Jesus, os que se encontraram com Ele, os que andaram atrás dele ou à frente dele, conforme as circunstâncias, os que fizeram uma experiência nova de Deus nele. Por isso é que eu coloco o primeiro passo desta longa viagem, esta experiência de estar com Jesus, de conversar com Ele, de se encontrar com Ele, de ser amigo de Jesus. Já não vos chamo servos, chamo-vos amigos, diz Jesus aos seus discípulos. E este é, se quisermos, a gênese da Igreja, do cristianismo, da fé cristã. A fé cristã nasce, historicamente, deste encontro. Reparem, eu agora podia pôr aqui, tentar defender-me, pôr aqui muita ganga neste argumento, quer dizer, tão simples como isto. O Novo Testamento, como texto, nasce depois deste encontro e por causa deste encontro. Tentando, de alguma maneira, perpetuar a memória desta experiência. Só para dar este exemplo. Antes de haver texto, houve vida. Fé vivida. O texto faz parte da vida, mas vai estar ao serviço de perpetuar a memória, esclarecer esta experiência, etc. Então, o primeiro ponto, e vou simplificar, é esta experiência, este encontro, esta amizade, este diálogo com Jesus que os nossos pais na fé, os apóstolos ou a comunidade apostólica, fizeram. Por isso é que a nossa fé é dita fé apostólica. Porque nós herdamos a experiência que eles fizeram e que os despertou para a fé em Jesus. Então, primeiro passo desta viagem, chamei-lhe então a experiência. Desculpem voltar atrás, mas só para não perdermos o fio à meada, este trajeto eventualmente faz um itinerário catequético e provavelmente fecha um círculo. Depois lá direi isso no final. Segundo passo, chamei-lhe da experiência ao testemunho e à celebração. Se quisermos, é a segunda etapa desta viagem da fé cristã. Isto é, há o convívio com Jesus, a amizade com Jesus, o diálogo com Ele, a discussão com Ele, o seguimento dele, ok. Obviamente, nesta experiência, eu não o disse, muito importante, para não dizer mais do que isso, é a experiência pascal. Eu até sou bastante radical nesta tese, agora falo como teólogo, falo sempre como teólogo, mas bem entendido. Falo como teólogo. Para mim há uma absoluta centralidade do mistério pascal em toda esta história. Eu acho que isto também deve ser algo a ter presente nos nossos itinerários, propostas, percursos catequéticos e até celebrativos. Como é que nós estamos a conduzir ao mistério pascal, a tal mistagogia. Mas isto agora era outra questão. Então, da experiência ao testemunho e à celebração.
imediatamente, se quisermos, logo após, cá está, a experiência de Jesus, pela Galileia, subir a Jerusalém, o julgamento, a crucifixão, tudo isso, mas depois, sobretudo, a experiência revolucionária no sentido transformativa da Páscoa, é dizer assim, de repente, nós que já acreditávamos nele de uma maneira, a partir de agora acreditamos de uma outra forma ainda, que nós não suspeitávamos ser sequer possível. Quem faz esta experiência, de alguma maneira, vai celebrá-la e vai testemunhá-la. É isso que nós encontramos logo na tal primeira geração dos cristãos. Até do ponto de vista, estou a partilhar a mesa com uma querida historiadora, até do ponto de vista historiográfico, as notícias mais antigas que nós temos do cristianismo, agora eu vou falar tipo neutramente, são referências de testemunho e de celebração. A primeira coisa que os cristãos fizeram foi testemunhar a fé, e nós encontramos isso a miúdo, disseminado em todo o Novo Testamento. Os evangelhos já são isto. Os evangelhos já são comunicar a notícia de que Jesus é quem é, ensinou o que ensinou, contou as parábolas que contou, etc. E a notícia de que ele morreu, como é que morreu, e como é que ele se mostrou vivo aos seus discípulos e, a partir dos seus discípulos, a toda a humanidade. E o que nós temos, as fontes mais antigas, são fontes que não teorizam sobre o que aconteceu, que testemunham o que aconteceu. Peguem nos discursos, eu agora aqui não vou pôr aqui muita citação bíblica, mas peguem, por exemplo, nos discursos que são, há uma série de discursos no livro dos Atos dos Apóstolos, e vocês vão ver ali, isso é relativamente consensual na teologia bíblica, aqueles discursos refletem uma espécie de padrão da catequese dos primeiros discípulos. E não teorizam. Falam de um certo Jesus, que nasceu não sei quê, que andou pelo mundo fazendo o bem, que dirige-se o interlocutor ao auditório, que imaginamos ainda bastante palestinense, etc., que vós destes a morte, mas Deus ressuscitou dos mortos e ele apareceu vivo e tal. Estão a perceber? Não teoriza, conta a história. Este é o testemunho. É o querigma, se quiserem. Portanto, as fontes mais antigas começam a ser fontes de testemunho. Da experiência ao testemunho. E eu também acrescentei, e da celebração, porque ao mesmo tempo das fontes mais antigas que nós temos, são fontes, são notícia de como os cristãos começaram a celebrar a sua própria fé. Depois já vou dizer qualquer coisa mais sobre isto no passo seguinte, mas, repito, às vezes digo lá aos meus alunos, a fonte, os textos e os historiadores lidam muito com fontes escritas, não é? Porque, em certo sentido, a história começa quando começa a escrita. Portanto, nós hoje temos uma visão mais abrangente do que são testemunhos do passado, mas os textos continuam a ser muito eloquentes. Os textos mais antigos são textos para ser usados na celebração cristã. Portanto, dá-nos sintoma de que o que foi urgente logo a seguir à experiência foi testemunhar e celebrar. Celebrar e testemunhar. Se quisermos, do testemunho à fé, este segundo passo, há uma dimensão querigmática de anúncio. Repito, o Novo Testamento quase poderia ser reduzido ou reconduzido, não reduzido, mas reconduzido a esta ideia de que é querigma, é anúncio. Sobre muitas formas, sobre os discursos de Paulo, sobre as parábolas a partir das parábolas de Jesus, sobre muitas formas literárias, posso dizer assim. Do testemunho à fé há uma dimensão querigmática e da celebração à fé há uma dimensão litúrgica. Litúrgica, no sentido mais nobre da liturgia. Celebrar o quê? Celebramos a nossa fé e da nossa fé celebramos o quê? Celebramos o coração dessa fé e esse coração é o quê? Já disse, o mistério pascal. Então, o primeiro discurso, cá está, o primeiro discurso, a primeira tentativa de verter uma experiência humana transformadora em palavras vai acontecer neste duplo vetor, para testemunhar a fé e para celebrar a fé.
Terceiro passo, este aqui tem que pôr aqui mais, do testemunho e da celebração, cá está, sempre de uma etapa para a outra, do testemunho e da celebração para a iniciação à fé. Do testemunho e da celebração, da iniciação à fé. Isto é, o testemunho, de alguma maneira, vai despertar a disponibilidade de outros que acolhem este testemunho, que vão ser, por essa via, atraídos à comunidade cristã, que se reúne para celebrar. Como é que eu inicio estes novos discípulos de Jesus? Sem aspas, desculpem. Como é que eu inicio estes novos discípulos de Jesus? Na vivência, na celebração e na vivência da fé. Este é o desafio que eu vou dizer assim, não levem isto em sentido literal, que a segunda geração cristã, para não dizer já a primeira, mas só para... que a segunda geração cristã vai começar a enfrentar. Porquê? Porque a segunda geração cristã, admitamos, já é gente que não conheceu Jesus historicamente. Como é que eu o trago para a mesma experiência de Jesus a partir de um contexto diferente? Isso chama-se iniciação à fé. Portanto, a irradiação da fé cristã pelas primeiras comunidades, as comunidades apostólicas, mediante o testemunho público e a celebração comunitária da fé, criou uma nova necessidade, que foi, como é que eu introduzo as novas gerações nesta viagem que Deus abriu connosco em Jesus Cristo. E, portanto, criou esta necessidade de introduzir, iniciar na fé em Cristo aqueles que receberam o testemunho da fé e querem integrar agora a comunidade mediante a comunhão na mesma fé e a comunhão na mesma celebração. Bom, porquê é que estou a insistir nisto? Porque algumas das fontes mais antigas que eu referi são não apenas genericamente fontes litúrgicas, guardei para dizer aqui, mas são especificamente fontes batismais. Alguns dos textos que nós, há pouco disse, alguns dos textos mais antigos que nós temos são litúrgicos, correto? E agora estou a colocar mais uma camada nisto. E dentro destes textos litúrgicos existe uma enorme preponderância de textos batismais, ou seja, textos construídos, pensados, usados para ser usados na celebração batismal. Porquê é que isto tem a ver com o que eu acabo de dizer? É porque a celebração do batismo, e reparem, no mundo antigo não é o batismo isolado, bem? Portanto, ou seja, é a iniciação cristã também do ponto de vista sacramental, como nós temos arrumado, batismo, confirmação, crisma, eucaristia, a ceia. Okay? Portanto, ou seja, quando eu falo aqui de batismo, não pensem de uma maneira segmentada como hoje estamos mais habituados a pensar. No mundo antigo, a iniciação era feita de alguma maneira, também do ponto de vista sacramental, nesta integralidade. Mas sem entrar agora em detalhes. Alguns dos textos mais antigos, repito, são textos batismais. Porquê? Porque o sacramento do batismo é exatamente a porta de entrada desses novos na comunhão da fé, na celebração da fé. Aqueles que acolhem o testemunho, integram essa comunidade e essa comunidade reúne-se também como comunidade que celebra a sua fé. E repito, alguns dos textos de facto mais antigos, isto não é apenas porque partilho a mesa como historiador, eu acho que, parênteses, faz-nos bem a todos perceber a história da nossa fé. Caso contrário, temos uma visão estática da mesma. Da história da fé, da Igreja. E o cristianismo e a Igreja nunca existiu estaticamente. Existiu sempre dinamicamente porque viaja na história com tudo o que isso significa de bom e de mal. Bom, algumas dessas fontes mais antigas, eu podia referir-me à Didaquê. A Didaquê é um texto patrístico, por exemplo, que é mais antigo até do que alguns textos bíblicos, embora não esteja no cânon bíblico, mas nem vou aí. Nem vou a esses textos que são extra-bíblicos. Vou, por exemplo, porque provavelmente a música destes textos é-nos mais familiar aos nossos ouvidos, e sobretudo ao nosso coração. Há um eco deste iniciar a fé por via da celebração já no próprio Novo Testamento. Isso é muito curioso. O Novo Testamento já incorpora isto. Ou seja, isto é mesmo muito antigo. É mesmo muito antigo. Significa que, no momento em que os textos do Novo Testamento eram escritos, já havia na Igreja estas práticas celebrativas, batismais, no sentido que estava a dizer. Sei lá. Eu creio que é em Atos 9, por acaso não fui verificar, devia ter ido. A cena do diácono Filipe com o eunuco,
que atravessa, por acaso, curiosamente, o texto é explícito, atravessa a faixa de Gaza, porque o eunuco dirigia-se para sul, regressava de Jerusalém para algures, na zona do Corno de África, e, portanto, a estrada era exatamente pela faixa de Gaza. E a dada altura, o eunuco vem a ler, é um não-judeu, mas devoto do Deus de Israel, se posso dizer assim para simplificar, um prosélito. E ele vem a ler um texto da Escritura, que é um passo, percebemos, de Isaías, e a dada altura cruza-se com este judeu, que era um discípulo de Jesus, chamado Filipe, provavelmente um diácono, e ele diz, o Atos dos Apóstolos coloca o eunuco a dizer a Filipe, eu estou a ler isto, e aquilo era claramente um texto messiânico, de quem é que fala o texto? E Filipe usa aquilo, cá está, para fazer o seu querigma. Até aqui, o que é interessante? A dada altura o eunuco diz, o que é que me impede de ser batizado? Atenção, os comentadores, os exegetas, chamam a atenção que provavelmente este texto está a refletir algo da prática batismal ao tempo da redação do texto. O que é que me impede de ser batizado? O diácono Filipe diz, crês que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E o eunuco diz, creio. E então diz o texto, ou diz o narrador, agora estou a citar muito à volta do Azul, diz, estava ali um rio e foi logo batizado ali. Reparem, numa estrutura narrativa muito sugestiva, provavelmente o que o texto nos está a dizer é algo das práticas batismais dos nossos mais antigos irmãos na fé. Às vezes, aos meus alunos, quando digo isto lá numa determinada aula que lhes dou, digo assim, estão a ver esta resposta? Crês que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Provavelmente é o credo mais antigo da história do cristianismo. É quase, percebem, a mim dá uma espécie de comoção quase sacral. É como tocar uma relíquia. Quando os meus olhos tocam aquelas letras, eu não estou de facto com as minhas mãos a tocar uma relíquia, mas os meus olhos estão a tocar uma relíquia. É o primeiro, provavelmente, um dos primeiros credos, porque não havia uma padronização do credo, mas mais ou menos é uma coisa absolutamente sagrada o que nós podemos ler naquele texto. Bom, adiante. O mandato final que aparece no final do Evangelho de Mateus 28, 19, ide, ensinai todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seguramente isto reflete a forma como a Igreja já batizava na altura, e nós podemos confrontar isto, a Didaquê confirma isto, a tal texto. Sei lá, o hino da carta aos Filipenses, que é um texto que Paulo coloca numa carta sua, mas toda a exegese, toda a teologia bíblica concorda que é um texto anterior a Paulo, portanto, é mais antigo do que Paulo. A dada altura diz, o hino é Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo, até à morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, e agora é a parte que me interessa, que é o versículo 11, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, provavelmente o que nós estamos a ver ali é um credo. E ele incorpora o rito de toda a língua, da língua que tem que proclamar que Jesus é o Senhor, do ponto de vista público, está a introduzir no hino, mas está a refletir alguma prática. Bom, a confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se quiserem a confissão de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Isto para dizer, temos no Novo Testamento já esforços por condensar a fé. Então, do testemunho e da celebração à iniciação. Os textos batismais são textos de iniciação à fé. No fundo é aquele que adere à Igreja, aquele que adere à fé cristã, diz publicamente, eu adiro a uma fé que se verbaliza, que se traduz em palavras desta forma. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo. E isto introduz-me, faz-me introduzir no passo seguinte, de qualquer maneira já entrei nele, mas seria da fé, da tal iniciação à fé, à palavra. Da fé à palavra. A etapa seguinte, aqui na minha contabilidade, se não me enganei, é a quarta. Isto é, a celebração cristã, a liturgia cristã, faz-se da expressão clássica latina, res et verba, isto é,
de coisas, de objetos, de gestos e de palavra, verba. E, portanto, a própria vivência celebrativa, litúrgica, carigmática e litúrgica da Igreja vai obrigar a Igreja a desenvolver os seus próprios textos. Como é que eu digo? Qual é a melhor forma de dizer a minha fé? Qual é a melhor forma? Isto é, quais são as melhores palavras para dizer a tal experiência do qual partimos? Do qual parti, pelo menos. E este é um enorme desafio que nós já sentimos em ato no Novo Testamento e que, obviamente, nos séculos sucessivos vai ser, de alguma maneira, eu diria, o grande trabalho teológico da Igreja é como é que eu passo uma fé, encontro, diálogo, conversa, experiência, encantamento, etc., discipulado, em como é que eu posso empalavrar, estou a usar uma palavra de um teólogo espanhol, como é que eu posso empalavrar esta experiência, isto é, meter esta experiência em palavra. Já sentimos isto no Novo Testamento, conta histórias, conta parábolas, tem homilias, mas obviamente no tempo da Igreja a seguir isto vai se intensificar, até por causa do contexto da Igreja Antiga, os enormes desafios de falar para o judaísmo, de entrar no Império Romano, de falar para a cultura grega, ou seja, pronto, diria, há uma dupla necessidade, para simplificar, há uma dupla necessidade de traduzir a fé em palavras. Uma necessidade interna, isto é, o que é isto em que eu acredito? Um bocadinho como os psicólogos fazem connosco, não é? Põem-nos a falar para que eu, ao ter que empalavrar o meu mundo interior, eu estou, de alguma maneira, a dar-lhe consistência, estou a ser capaz de o objetivar. Era isto. Nós saímos da porta do sepulcro vazio, acreditamos, vemos que ele está vivo, mas como é que isto se diz? Como é que a experiência se verte em palavras? Uma necessidade interna. Nós temos que responder a nós próprios. E para responder a nós próprios nós temos palavras. E depois, obviamente, também, cá está, a dimensão carigmática de testemunho vai abrir o cristianismo ao questionamento de quem está de fora. Mas explica lá isso. Vocês acreditam que Deus estava morto e está vivo? Se quiserem é Paulo no Areópago, só para dar exemplo. Okay? Portanto, há uma necessidade interna, como é que nós damos razão a nós próprios, e há uma necessidade externa, como é que nós damos razão às perguntas dos outros. E, portanto, a celebração faz-se de gestos e palavras, por isso a celebração inventou, e não tenho aqui nenhum medo da palavra inventou ou acelerou o discurso da fé. Em alguns casos inventou, porque era preciso. Desculpem, mas pensem um conjunto de namorados. Estão apaixonados um pelo outro. A dada altura vão ter que explicar o que é isso de estar apaixonado. É a experiência de estar enamorado que tem que ser comunicada. É a experiência da fé que tem que ser comunicada. E, portanto, a necessidade prática, precisamos de palavras para testemunhar e para celebrar. Reparem, a celebração cristã, a liturgia, faz-se de silêncio, e é bom que se faça de silêncio. Às vezes há uma saturação, uma espécie de vozearia que só faz mal, mas isto agora é um comentário muito lateral. Mas a celebração também não se faz sem palavras, porque as palavras também é o que nos permitem fazer comunhão com quem está ao meu lado. Se eu estou só no meu silêncio subjetivo, também não faço necessariamente unidade com quem está ao meu lado. Portanto, a celebração precisa de silêncio, mas também precisa de palavra. O testemunho precisa de gesto, mas também precisa de palavra. Portanto, a dimensão carigmática e litúrgica vão catalisar, vão acelerar a história do cristianismo, dizer assim, explica-te, diz-te, fala, inventa o teu dicionário, inventa o teu discurso. E isto é, em certo sentido, percebem, daquelas primeiras experiências muito iniciais de formulações da fé, de credos, creio que Jesus é o Filho de Deus, por exemplo, nós rapidamente vamos ver estes textos começar a desenvolver-se. A desenvolver-se, a desenvolver-se. E, de facto, quando chegamos a 325, no Concílio de Niceia, nós vamos ter, seguramente, o primeiro grande evento onde este esforço de empalavrar a fé ganhou uma espécie de legitimação eclesial geral, isto é, para todas as igrejas, ecuménica, diríamos nós hoje, ecuménica no sentido antigo, de todas as igrejas. Mas, há aqui, antes de lá ir, há aqui uma dupla necessidade. Há a necessidade da celebração, a celebração, como digo, faz-se silêncios, mas também faz-se palavras.
O testemunho, atenção, faz-se de gestos, mas também se faz de palavras. Antigamente, como agora, isto é antropológico, isto não mudou necessariamente com o tempo. Muda a forma, mas não muda o desafio. Mas o cristianismo tem justas razões para empalavrar a sua própria fé. Já está. A tradição bíblica é a tradição de um Deus que fala. A ideia do Deus da antiga aliança, que até entrega as palavras da lei, nós chamamos os 10 mandamentos. Muito sintomaticamente, os judeus chamam as 10 palavras, Devarim. Para eles os mandamentos são palavras de Deus. Bom, e o cristianismo vai ainda absolutizar, vai radicalizar este princípio de que Deus cabe na nossa linguagem, de que Deus cabe na nossa palavra. Ao ponto de dizer que o Filho de Deus fez-se palavra. A legitimação, eu diria, teológica, espiritual, mas obviamente sempre suportadas pela fé, é de que nós precisamos de palavras para falar sobre Deus, não apenas por uma necessidade nossa, que é. Também porque Deus escolheu essa forma para chegar até nós. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós. A palavra fez-se carne e habitou entre nós. E, portanto, assim, isto é uma coisa que no nosso tempo é menos óbvia, provavelmente, do que no tempo antigo, que é a palavra humana é capaz de dizer Deus. As nossas palavras têm real densidade sobre Deus. Portanto, as palavras que vocês dizem, que vocês usam com os vossos catequizandos, não são coisas vazias. Têm, se forem bem usadas, bem entendido, mas têm a capacidade, não esgotam Deus, mas têm a capacidade de o tornar presente. E por isso, o catequista é alguém que tem que ter consciência da sacralidade da palavra, de Deus, em primeiro lugar, mas também da palavra que usa. Quando a usa. Portanto, não malbaratemos esta coisa tão sagrada que é a palavra. Quinto passo, da palavra à comunidade. Isto é, a busca de palavra ou de palavras para dizer a fé. É evidente que vai haver, existiram muitos autores, muitos teólogos, muitos bispos, muitos não bispos, que vão ensaiar esforços por encontrar a melhor palavra para dizer a fé. Aliás, esta coisa é um bocadinho rasteira, mas cá vai, que é, os próprios evangelhos não há só um, há 4. As cartas de Paulo não há só uma, há várias. Para dizer, há sempre e não é que digam coisas contrárias, mas às vezes dizem coisas de maneiras diferentes. E a gente não vai dizer ou um ou outro. Bom, então, o período antigo também é um período de algum ensaio. Não só tanto os autores individualmente, embora possam ser, mas é a igreja que está à procura do seu discurso, da sua palavra. Portanto, a busca da palavra justa, das palavras justas, do texto correto, isto é, que exprime com verdade aquilo que nós chamamos, e bem, o sensus fidei fidelis, o sentido da fé, a procura do texto correto que diga Deus no qual se crê e que se celebra e testemunha, torna-se a grande aventura da Igreja neste período antigo. A Igreja a inventar o seu dicionário, a inventar a sua gramática. E claro, neste processo vai haver, como nos processos históricos, muitas vezes evoluem por tentativa e erro. Haverá algumas fórmulas que vão ser julgadas mais competentes, mais justas, para usar o adjetivo que já usei, para interpretar a fé ou para exprimir a fé, e provavelmente vai haver outro tipo de formulações ou termos que vão ser julgados menos apropriados para dizer ou interpretar a fé. É isto que eu chamo de tentativa e erro. Ora, é aqui que a comunidade, se quisermos, a Igreja, vai ser, de alguma maneira, não apenas o habitat
onde esta procura da palavra acontece. Ela vai ser também o critério da justeza dessa própria palavra, desse próprio discurso. Portanto, a igreja não é apenas o espaço onde isso acontece, são cristãos que estão à procura disto, da comunidade de Antioquia, da comunidade de Alexandria, o que for. Mas, a coisa não ficou, da maneira, cativa da subjetividade de cada autor, ou de cada escola, ou de cada tradição, mas em dada altura dizer assim, não. O sujeito da fé é a igreja. Portanto, ela não é apenas o lugar onde cada um acredita, mas a igreja é que é o grande sujeito do próprio ato de fé. E, portanto, ela é que, de alguma maneira, no seu processo de discernimento comunitário, por isso eu coloco aqui a comunidade, é que ela vai afinar esse tal discurso. E perceber, esta fórmula é mais feliz, aquela é menos infeliz. Ora, menos infeliz não, queria dizer exatamente o contrário. Esta é mais feliz, aquela é menos feliz. Bom, e entramos então aqui numa espécie de círculo mais ou menos virtuoso, espero eu, que é a palavra cria a igreja e a igreja, de alguma maneira, também cria a palavra. E cá está o tal dinamismo e não a questão estática. Bom, e é aqui que eu vou aproveitar aqui um espacinho em branco que tenho, que eu vou meter Niceia. Ou seja, Niceia, basicamente, é isto. Niceia, se quisermos, não é o primeiro episódio. É o primeiro grande episódio de um exercício, de uma forma de exercício eclesial de discernimento acerca, não tanto da sua fé, ou não propriamente da sua fé, embora isso possa ser debatido, mas de discernimento acerca da maneira de empalavrar a sua fé. E, de facto, em Niceia, algumas destas perspectivas diferentes vão se encontrar ou desencontrar. Mas agora tem a ver com a historiografia do concílio. Mas, independentemente do detalhe, que é muito interessante para ratinhos de biblioteca como eu, o que é interessante é que inicia-se um processo de discernimento eclesial acerca da forma de melhor dizer e, portanto, de testemunhar e celebrar a sua própria fé. E é um bocadinho neste contexto que vai nascer o credo de Niceia. O credo de Niceia, dito assim, não é senão este esforço de tentar melhor dizer, de melhor para aquele tempo, para aquele mundo, aquilo que é o tal sensus fidei, só para simplificar a minha exposição. É evidente que o Concílio de Niceia, o que o vai provocar é, de facto, formas diferentes de pensar a fé e de a traduzir por palavras, que a dada altura são tão contrastantes que é preciso tomar uma decisão, não escondo isso, mas também Niceia começa um processo não, reformulo. Niceia é um episódio muito importante neste processo, que na minha opinião começou muito antes e que é muito evidente que não acaba só em Niceia. Começou muito antes porquê? Porque desde as origens do cristianismo que estamos a tentar dizer por palavras nossas a fé que Deus nos deu. 2, porque é que não acaba o processo? Porque Niceia vai, sobretudo, desenvolver um eixo, um nó problemático que era muito discutido na altura, mas não vai fechar a possibilidade da Igreja dizer a sua fé. Tanto assim é que no que depois vem a ser assumido como o Concílio Ecuménico mais a seguir, a Constantinopla I, 381, esse credo vai até ser acrescentado. Mas mesmo depois de 381, a Igreja continua à procura, nunca suspende este exercício de discernimento acerca da sua fé e da forma de a dizer, comunicar e celebrar. Pronto. Mas o que eu quero sublinhar aqui é um processo eclesial. É eclesial. É evidente que não é feito sem o contributo, repito, de um autor ou de outro, de um bispo ou de outro, de uma escola ou de outra, de uma zona geográfica ou de outra. Claro que tudo isso converge e a equação é complicada, mas no final é um processo eclesial. Reparem, só para passar adiante, tanto que no mundo antigo não se diz eu creio. Nós sim, até falamos de credo é a primeira pessoa do singular. O verbo credere, creio.
os antigos, e trago aqui, quem quiser estudar mais sobre isto, do meu querido colega Isidro Lamelas, exatamente, os padres da Igreja comentam o credo. Eu sei que quiseram alterar isto, e ele insistiu que fosse sim cremos, porque todos os credos antigos são formulados na primeira pessoa do plural. Cremos. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador. Não diziam creio em um só Deus, Pai. Porquê? Para eles era muito evidente que aquela fé, sendo a minha, é em primeiro lugar a fé da Igreja. É o sujeito eclesial, é que é o sujeito crente. Bom, sexto e sétimo ponto, para fechar, desculpa Isabel, da comunidade à celebração. O que é que isto quer dizer? Estes textos, que começaram a ser inventados, usei aí o verbo, para a celebração, vão depois, com o tempo, também alimentar a celebração. Estão a perceber o círculo que se começa a fechar? Estes credos, que, se for verdade o que eu vos disse, e eu acho que é, mas se for verdade o que eu vos disse, que nasceram para a liturgia batismal, eles vão, espantem-se agora, peço desculpa, mas factos são factos. O credo só vai entrar para a liturgia eucarística, dito assim, depois. Século VI no Oriente, século VIII, IX, com Carlos Magno no Ocidente, até aqui na Península. O hábito que eu estou a tentar dizer é, o hábito de dizer o credo todos os dias, o hábito de dizer o credo todos os domingos, aqui, mais ou menos no Ocidente, começou no século VIII. Antes, o credo era para a liturgia batismal. Portanto, ou seja, estão a ver, o texto que nasce da celebração, vai também ele alimentar a própria celebração. E é isso que fazemos todos os domingos. E, portanto, da comunidade, do tal discernimento comunitário, à celebração da própria comunidade. Último ponto, e este já não vou desenvolver, da celebração, uma vez mais, ao testemunho. Isto é, o credo, como nós o celebramos, o rezamos, o proclamamos, alimenta a fé da comunidade que celebra, mas é também, de alguma maneira, a bússola da mensagem do testemunho cristão que, tal como os nossos pais na fé fizeram, também nós hoje somos chamados a fazer. E isso, então, compromete-nos a mim e compromete-nos a vós. Porque, no fundo, o ciclo fecha, nasceu da iniciação à fé e fecha também com a iniciação à fé. E, por isso, como dizia, este itinerário que, no final do dia, tem este círculo que espero virtuoso, acaba também no testemunho, e aqui o lugar dos catequistas, da iniciação e da catequese. Muito obrigado pela vossa atenção.